Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia. Lembrando a vocês que tem vídeo novo no canal, Mensagem do Coração de Deus. A mensagem está abençoada, vai lá e deixa a interação de vocês lá no canal, mostrando que esse conteúdo tem sido abençoador na vida de vocês. Amém? Eu vou falar aqui de Josafá, né? O reinado de Josafá em Judá, né? O rei de Judá. O pai dele era Asas, né? Josafá, ele fez o que agrada ao Senhor. Ele permaneceu fiel ao Senhor em seu reinado, o que fez toda a diferença. Ele destruiu os altares ali de Baal, né? Deixa eu ficar nas minhas palavras aqui, né? Ele comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor, removeu de Judá o santuário idólatras, né? E os postes de Aserá, né? Então, a obediência dele em liderar o povo de Deus, de estar ensinando ali a palavra de Deus, né? De ter tirado tudo de errado que havia ali naquele lugar, quando assim ele assumiu, começou a liderar, e Deus abençoou. E agora, vamos ler aqui no versículo 20, no capítulo 20, né? Que as adversidades começou a aparecer para Asa, para Josafá, aliás, né? E o adversário estava planejando em atacar Josafá, né? E vamos ver a reação dele aqui. Depois disso, o exército dos Moabitas, dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá, né? Então chegou-se até Josafá uma notícia. Os mensageiros foram lá e disse assim: Josafá, tá para acontecer algo aí, Josafá. Um exército enorme de Edom tá querendo vir atacar aqui, né? Além do Mar Morto contra o rei, já está Azazon, Tamar, isso é em Gendi. Josafá não esperava que os adversários estavam vindo sobre eles, né? O rei da Síria, o inimigo começou a se levantar, o rei da Síria não, né? Que já estava pregando hoje mais cedo. Então aí, vai chegando de noite, a gente já vai trocando algumas coisas. Mas Josafá, ele não esperava, mas ele foi levar para o Senhor, né? Ele foi levar para o altar do Senhor essa queixa, essa afronta, porque eles estavam ali no território deles e o adversário já estava querendo planejar em atacá-lo. Então ele foi lá, ele falou lá com o povo de Deus, né? Ele ordenou um jejum em todo Judá e os habitantes de todas as cidades de Judá que vieram a Jerusalém buscar a ajuda do Senhor. E Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Israel, começou a comunicá-lo o que iria acontecer, né? Mas também ele começou a orar. E ele fez lembrança a Deus, mas antes de fazer a lembrança, é interessante que ele começa a entrar na presença de Deus, enaltecendo o Senhor, exaltando o Senhor. Ele não foi direto, igual um desesperado, orar. Ele primeiro exaltou o Senhor, não exaltou o problema primeiro. Começou a buscar a presença de Deus. E depois, ele levou a queixa para o Senhor. Ele falou para o Senhor: Senhor, o Senhor deste para esse povo essa terra era deles, mas o Senhor deu para os seus antepassados. E nós estamos aqui. Foi feito um templo nesse lugar, né? Onde esse templo foi consagrado, e ali foi orado que os doentes que entrassem ali viessem ser curados, né? Aqueles que tiveram alguma dificuldade, algum problema, o sujo viesse sair limpo, né? E ele foi especificando para o Senhor em oração
aqui, né? Pois foi como Salomão já tinha ali orado, consagrado o templo. Ele também vem dizendo, esse lugar aqui não pertence mais ao inimigo, Senhor. Isso aqui pertence ao povo de Deus, porque o Senhor deu. E aqui foi construído esse templo. E agora o adversário está afrontando. Ele está querendo entrar aqui. Eles estão querendo nos expulsar, em outras palavras. Então, o que eu sei, Senhor, que tudo que o Senhor dá, o Senhor não tira. Agora, o inimigo dá e vai de volta, ele vai pegar. Mas se o Senhor deu, o Senhor não vai deixar eles virem aqui e possuir de novo. O Senhor não vai entregar nós nas mãos dele. O Senhor está vendo? Eles estão afrontando, eles querem vir nesse território. O que eu devo fazer? Ele está orando no Senhor, né? E ele também falou, Senhor, toda pessoa que orar aqui, como foi falado por Salomão em oração, tudo, cada pessoa que orar nesse templo aqui, foi declarado que o Senhor viesse ouvi-lo, assim como ele, né? O homem de Deus orou aqui, né? E disse que quando cada um clamar a Deus, buscar a Deus por ajuda, por alguma intervenção, entrar aqui angustiado, venha sair feliz, né? E declarou que será ouvido. Então, Senhor, venha nos ouvir. Todos nós estamos em consagração, estamos unidos à nossa fé nesse lugar, né? E ele falou para o Senhor assim, Senhor, vê agora, Senhor, o exército de Amon, Moabe, de Monte Seir, né? Tá querendo vir para cá, né? Eles querem nos expulsar dessa terra que foi dada pelo Senhor por herança. Ele falou para o Senhor, ele especificou para o Senhor, né? Vamos ler aqui. Ó nosso Deus, não o castigará por isso? Não temos força para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar, ou seja, a quantidade é muita de exército que está querendo invadir, tomar aqui esse lugar que é propriedade do povo de Deus, ao qual o Senhor deu. Então, nós não temos força, em outras palavras, suficiente para lutar contra essas tropas aí inimigas, que são 3 tropas de exércitos, né? E estamos aqui agora querendo uma direção do Senhor. Ele começou a orar ao Senhor, né? Ele foi sincero para com o Senhor, né? Ou seja, mas nós cremos que o nosso socorro está no Senhor. Por isso estamos em oração aqui, diminuindo para o Senhor crescer. Estamos aqui aos seus pés, clamando, porque o nosso socorro vem do Senhor. É do Senhor que vem a resposta e a direção do que devemos fazer. Ele falou para o Senhor das palavras. Quando todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, né, com as crianças de colo, os esposos, os filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem de Deus, né, lá no meio deles, o nome era Jaziel, era um homem temente a Deus, né, e ele foi usado poderosamente por Deus para falar para Josafá, né. Ele disse assim, escuta-me, todos vocês, o povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é de vocês, ela é de Deus. Ela é de Deus. Então, imediatamente Deus respondeu usando a boca do homem de Deus. O Senhor queria que eles não viessem temer, não viessem desanimar, não viessem viver por vista, porque o que ele estava vendo era ameaça, era o adversário, era em quantidade maior, grande, mas maior é o que está conosco do que o que estão com eles, né? Não temas, foi o que ele disse. Tenha fé, confia no Senhor, não desanime, não olhe para a quantidade, né? Essa batalha é do Senhor. Você acha que o Senhor vai deixar vocês lutar
com essas tropas numerosas e sair perdendo? Não, vocês não vão sair perdendo. Eu tenho algo de Deus para falar com você, né? Amanhã vocês devem marchar contra eles, ou seja, vocês vão marchar contra esses exércitos inimigos, mas não vão lutar com eles. Não, como assim? Vocês vão estar na posição, vocês vão ao encontro do inimigo em espírito, mas eu vou lutar por vocês. Como assim? Escute, vocês vão ir em espírito, vão estar ali na posição, porque eu vou lutar por vocês, vocês vão poder contemplar o que eu estou dizendo, e vocês vão ver o meu poder. E vocês vão ver que quem luta a sua batalha, as suas guerras, sou eu. Vocês não vão precisar usar a sua espada e as suas forças. Vocês vão ver aqui o braço forte do Senhor entrando em ação. Vocês vão ver quem é o forte aqui. Se são esses exércitos ou se é o teu pai que está a pelejar por vocês, que assume a batalha de vocês. Então, não desanime, não fiquem com medo. Faça o que eu mando, porque verás o poder de Deus quando chegar no local. E vamos ver aqui o que aconteceu. E todas as orientações foi passada pelo homem de Deus para Josafá, né? Então, eles tinham que acordar de manhã e ficar na posição, e marchando até esse lugar, né? E vamos ver para não ficar aqui nas minhas palavras, né? E ele falou assim, ó, vocês fiquem parados e vocês vão ver o livramento do Senhor. Ele está com vocês, o povo de Judá e de Jerusalém. Não tenha medo, não desanime. Saia para enfrentá-lo amanhã. Amanhã de manhã é o dia que vocês vão para a guerra. Essa guerra é do Senhor, não é de vocês, né? Então o rei Josafá, ele se prostrou com o seu rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Imediatamente Josafá se prostrou ao chão e agradeceu a Deus pela resposta, por ter respondido o clamor à oração dele. E eles iriam confiantes, eles iriam marchando na força de Deus. E interessante aqui que depois, né, Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram, né, para louvar em alta voz o Senhor, Deus de Israel. Então, eles agradeceu, dando ao Senhor, entoando o Senhor um louvor, mostrando a gratidão pela resposta, né, pelo livramento, pela vitória. E bem cedo pela manhã, Josafá colocou em prática o que foi falado através do homem de Deus, né? Então, no caminho, quando eles já se levantaram, Josafá, ele preparou o povo, ele falou assim, ó, escute, povo de Deus, não tenha medo, desanime, não fique desanimado, creia no Senhor, seu Deus, e nos seus profetas, né? Permaneça firme, creia nos seus profetas e vai ter êxodo, né? Permaneça firme na palavra do Senhor, ou seja, a palavra que saiu dos lábios do Senhor, ela não vai voltar vazia, permaneça nelas. A palavra que saiu desse homem de Deus não vai voltar vazia, porque essa palavra tem propósito, ela tem vida, e Deus não vai deixar a gente frustrado nessa batalha. E depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando, louvando ao Senhor pela sua santa majestade, e cantavam assim. Então, para essa batalha, todos foram louvando ao Senhor, foram salmodiando ali o Senhor. E eles já estavam na posição, já agradecendo ao Senhor. E aqui já fala o trecho do louvor.
Dei graças ao Senhor, seu amor dura para sempre, né? A canção estava dizendo assim, né? Dei graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar, louvar o Senhor, trouxe confusão sobre o exército de Amon, Moabe e do monte Seir. Eles começaram a lutar entre si. Então a Sagrada Escritura diz que enquanto eles louvaram, a Escritura vem dizendo que enquanto o povo estava ali exaltando ao Senhor, já agradecendo pela vitória, porque eles estavam indo de encontro ao adversário, mas sabendo que a peleja era certa, o Senhor na frente e a vitória também. Então eles já foram agradecendo, enquanto eles estavam adorando, as cadeias estavam caindo, o Senhor estava agindo, o terremoto estava acontecendo, igual Paulo e Silas estavam louvando e adorando a Deus, orando, e o poder de Deus entrava em ação, né? As obras malignas estavam caindo por terra, e naquele momento o poder de Deus começou a entrar em cena, e ninguém pôde conter com o poder de Deus. A mão de Deus começou a lutar contra os adversários do povo de Deus, que estava ameaçando o povo de Deus, que estava já oprimindo o povo de Deus pela quantidade, né? Então, o pai se apresentou, né? E falou: essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Essas 3 nações aqui, esses exércitos aqui de Amon, de Moabe e do Monte Seir, eles quando se cruzaram, eles se encontraram, eles começaram a lutar um com o outro. E quem vencia lutava com o outro que chegou, que eram 3, né? Eles começaram a lutar. E o povo estava lá adorando, louvando, benzendo o Senhor, enquanto Deus estava trabalhando, né? E os exércitos de Moabe e Amon voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. E depois que havia destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram lá naquele local, né, à vista, o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Então, quando o povo de Deus chegou no lugar que o homem de Deus falou que era para eles estarem, quando eles avistaram e viram, nossa, o que aconteceu aqui exatamente? Foi o que o homem de Deus falou, o que Deus iria fazer, Deus iria lutar por nós. Eles só viram os cadáveres no chão, que eram muitos. Então, eles foram para uma batalha e Deus falou: vocês não vão se desgastar, vocês não vão usar a espada de vocês. Vocês têm que estar em paz. Vá em paz para essa batalha, porque vocês vão contemplar o que a minha mão fez, o que o meu poder fez, né? Então, quem me invoca, quem entrega a batalha nas minhas mãos, é batalha guerreada, é batalha vencida, né? Então, foi que o povo de Deus contemplou diante daquele cenário, diante dos adversários que estavam se achando contra o povo de Deus, ameaçando, querendo tomar aquele território, né? Pegar aquilo que já pertencia a eles, vinda da mão de Deus, né? E aqui vem dizendo, né, que não escapou nenhum só dos inimigos. Não escapou nenhum inimigo para contar a história, né? Ou seja, ainda afrontar propriedade exclusiva minha. Então, ele no território, na terra ao qual eu dei para o meu povo, eu não vou deixar, eu vou guerrear, eu vou batalhar por vocês. Então, comprou a briga, foi com Deus, né? E aqui vem dizendo assim: o rei Josafá e seus homens saíram para colher os despojos, ou seja, eles não foi somente lutar contra os adversários, ou seja, eles não foram só contra o adversário. Chegou lá, ainda teve a recompensa, os despojos passou a serem deles também, né? Então, eles foram lá 3 dias para recolher tudo. No dia seguinte, ele reuniu-se no vale de Iberecá
que recebeu esse nome e depois naquele dia, pois louvava o Senhor. Ali, por isso, até hoje é chamado o Vale de Beracá, né? Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, né? Porque o Senhor lhe tinha dado a vitória sobre os inimigos. E entraram marchando lá em Jerusalém com som de harpa, liras, trombeta, e foram ao templo do Senhor agradecer. E a quem estava lá e pôde contemplar a felicidade que o povo estava chegando daquela batalha, né? E quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu descanso em todos os lados. Então, foi uma batalha bem sucedida, foi uma batalha, né, que foi necessária a presença deles, porque o Senhor podia ter falado assim: fiquem aí que eu vou estar lutando com eles lá. Não, precisou da presença dele, precisou da fé, precisou da colaboração deles, precisou da exaltação, precisou, né, deles estarem ali reunidos, porque a vitória não seria apenas de Josafá, mas do povo de Deus. Eles tinham que estar ali contemplando o mover de Deus, eles tinham que estar ali contemplando o que a mão de Deus faz pessoalmente, né? Vemos de perto o que Deus faz, não ouvir somente de boca que os inimigos foram derrotados lá, o Senhor lutou. Não, quero que vocês comprovem, vão lá, quero a interação de vocês, eu quero ver a fé de vocês, eu quero que vocês estejam ali já para exaltar o Senhor. E quando chegar na comunidade de vocês, né, eu quero ver a exaltação ali e as pessoas, até aquelas que estavam com a fé enfraquecida, ver que Deus fez por vocês e o meu nome ser glorificado, né? Então, tudo foi para a glória de Deus, tudo colaborou, né? Teve benefícios através dessa luta, né? E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso. Então, Josafá teve paz no seu reinado. Tudo que nós entregamos para Deus em oração, a gente entra no descanso de Deus, a gente tem paz. Porque sabe que a peleja agora foi dada para Deus. Sabe que nas mãos de Deus a vitória é certa, né? Não podemos pegar da mão de Deus aquilo que já entregamos, né? Então, ele teve descanso de todos os lados. Ninguém começou a querer já entrar no território dele para querer ameaçá-lo, né? E dessa forma, eles foram indo, né, mantendo a paz, governando, e Deus ali abençoando mais ainda. Então, Josafá foi o rei de Judá, onde ele manteve a sua integridade, essa lealdade ao Senhor. Ele manteve fiel, né, ao Senhor, e não se contaminou, não largou o Senhor, não levou o povo de Deus a se desviar como outros reis fizeram, né? Ele foi um rei sábio, prudente. Ele também começou a liderar no temor de Deus, isso faz toda a diferença, porque o povo de Deus também se manteve fiel a Deus, então foi uma boa liderança, né? Ele não agiu na força do braço, né? Ele não se garantiu na força do braço. No entanto, ele dependia sempre de Deus. E ele sempre colocava o Senhor nas suas batalhas, à frente da sua batalha. Ele fazia-se presente a Deus, os problemas e a direção vinha de Deus, ele colocava em prática. E isso significa que hoje, nós, filhos de Deus, também temos que fazer o mesmo. Levar para Deus a dificuldade, os problemas que tem assolado. Orar a Deus. Primeiro, exaltar a Deus, não somente o problema. Em seguida, apresenta, está acontecendo isso porque Josafá começou a detalhar, começou a mostrar para Deus depois. Falou o nome dos adversários, né? Falou o nome dos adversários, estava se levantando, se opondo contra ele, o reino dele, aquela terra, né? E ele fez lembrança a Deus do que Deus tinha feito, né?
o que Deus tinha dado para eles. E mostra que quem se coloca na dependência de Deus, quem se curva para Deus, mostra que não pode ir avante sem o Senhor, que sem o Senhor você não é nada. E aqui Deus respondeu, Deus abençoou, Deus garantiu a saída e a entrada deles. Então, quem confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor encorajou esses homens para ir enfrentar Deus. Ele quer que cada um de nós sejamos corajosos, valentes. Vocês não foram atrás do problema do inimigo, mas se o inimigo veio, vocês têm que enfrentar eles. Eu chamei vocês para ser fortes e corajosos, então vai enfrentar na minha força, que eu sou com vocês, né? E nós sabemos que o enfrentar é no mundo espiritual, né? Por quê? Porque o inimigo, ele tem força, mas não tem poder. Poder quem tem é Deus. Mas nós, através da oração, quebramos todo o mal que está se levantando no seu ponto com os propósitos de Deus, né? Então, essa batalha foi vencida porque foi entregue para Deus. Houve confiança, houve ousadia, porque eles teve ousadia de ir até lá. Eles foram corajosos e nós temos que ir corajosos, sabendo que a batalha não é nossa, mas ela é do Senhor. E sabendo que o nome do Senhor é de ser glorificado. Então, é ir com felicidade, de saber o que é impossível para mim, para Deus não é possível. Impossível, para Deus é possível. Então, algo que humanamente falando era impossível, seria desgastante, essa luta com esses exércitos, né? Era algo difícil, mas quando se apresentou para Deus, passou a ter a solução, não passou a ser difícil, porque a causa foi entregue para Deus. Agora a dificuldade não vai haver mais, porque essa peleja não vai ser vocês que vão lutar. O que eu vou precisar de vocês é a perseverança, é a fé, a confiança, né? Então, o que parecia difícil, impossível, agora não é. É impossível quando você não entrega para Deus. Por quê? Porque vocês ficam agindo no natural, pensando no natural. Mas quando começa a agir a fé, vocês veem que a coisa é espiritual. Vê que é o poder sobrenatural de Deus que vai entrar em ação. Aqui só foi a mão de Deus para guerrear e lutar. Pois é, porque ninguém entendeu logo com a lógica humana como que eles lutaram, todos morreram, nenhum sobreviveu, né? Como é que pode uma coisa dessa? Ninguém explica a Deus, né? O poder de Deus faz coisas que até para o homem não entender. A lógica, não tem lógica. Olhando, derrotou todos, então quem matou o outro? Não deveria ficar um, mas a Bíblia está dizendo que nenhum sobrou, né? Não sobrou nenhum para contar a história. Só eles puderam contemplar e ver ali, diante do poder de Deus. Começou a constatar ali o que o homem de Deus falou para eles. Amém? O que eu quero dizer para vocês, que se a ameaça do inimigo chegou, não se assuste, não tenha medo. Foi isso que Josafá ouviu, o povo de Deus ouviu, né? A palavra inspirada por Deus, através desse homem de Deus, chegou para confirmar o que eles estavam precisando da resposta de Deus, né? E eles exaltaram e glorificaram pela resposta. Então, a resposta de Deus chega para mim e para você hoje. Não temas e não desanime, pois a batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Sou eu que vou guerrear, sou eu que vou agir. Então, permaneça em mim, né? Porque eu vou fazer como eu quero, em outras palavras, né? Então, nós temos que estar na posição do mundo espiritual. Temos já que agradecer. É verdade, se o Senhor diz que já pelejou, que já entregou em nossas mãos, temos que agradecer. Agradecer e louvar ao Senhor. Pois é, enquanto você louva,
E o poder de Deus já está entrando em ação. A palavra de Deus vai indo diante de nós, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Então, ela é a nossa arma de combate no mundo espiritual. Você usou ela está indo, né? Ela está indo com velocidade, ela está indo com propósito, ela está desfazendo o mal. Está indo diante de nós, preparando o nosso caminho. Você lançou e ela está guerreando, ou seja, está chamando a existência que não existe e vai fazer existir com a palavra de Deus naquele momento, assim como Deus lançou a palavra dele e tudo passou a existir. Olha como é forte, a palavra tem poder. Então, tudo que sai dos nossos lábios com fé, ela não vai voltar vazia. Ela tem propósito, ela tem peso, ela tem vida, ela tem fundamento, ela tem alicerce. Ou seja, o nosso Deus, né? Ele criou o mundo com alicerce. E esse alicerce não pode ser abalado, só pode ser abalado quando ele assim quer ou permite, né? Nós, filhos de Deus, temos raízes, né? Somos alicerçados. A nossa fé, ela não é sobre areia. A nossa fé, ela tem fundamento. Ela foi construída sobre alicerce, nossa vida espiritual. Se foi, os problemas vão assolar, as adversidades vão chegar e com ela vai levar o que não quer. A minha fé e a confiança não vai levar a minha vida, não vai me tirar do lugar, não vai tirar da posição. Ela vai carregando todo o mal, mas a minha casa, a minha vida não vai ser devastada, né? Porque tem alicerce. O vento sopra e balança para lá e para cá, mas eu não caio não. Já ouviu esse louvor? Pois é, como eu falei da palmeira, ela inverna, mas não cai. É verdade, porque ela tem raízes profundas. Nós, filhos de Deus, temos raízes profundas e nós não vamos ser devastados. Devastado será as obras das trevas, será a obra do inimigo, porque quem tem fundamento, base de sustentação, não vai afundar, não vai ser arrancada do lugar, amém? Do lugar vai ser aquilo que não tem fundamento, a obra do diabo, a mentira, em nome de Jesus. Então, a verdade é que prevaleceu. O inimigo foi envergonhado aqui diante dessa afronta, né? E quem foram lá para oprimir o povo de Deus, amedrontar por essa quantidade toda, e quem saiu derrotado foi aqueles que procurou envergonhar o povo de Deus. Então, a propriedade exclusiva de Deus estavam sendo guardada e protegida, né? Então, você está sendo guardado e protegido pelo Todo-Poderoso. Confia no Senhor. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. O nosso Deus não guerreia para perder. A batalha que você entrega para Deus não vai ser uma batalha frustrada, não vai ser uma batalha perdida, vai ser uma batalha com êxodo e com vitória. Por quê? Porque nós, filhos de Deus, estamos clamando, estamos buscando, estamos crendo, estamos na posição. E quem está andando em justiça não vai experimentar a ruína, mas a vida, né? As bênçãos do Senhor alcançando cada um de nós no nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, mas desde já agradeço a vocês por estar aqui me ouvindo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus falou no meu, no seu coração, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fique na paz e amanhã estarei de volta, em nome de Jesus. Tchau, tchau.